Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje vamos falar a respeito do profeta Jonas, pequeno livro que fala a respeito de Jonas. Vamos entendê-lo aqui no meio da nossa leitura e comentário de 2 Reis e refletir se nós também, de vez em quando, não agimos como ele em algumas coisas. Nós vamos agora lá para o livro de Jonas e entender, então, onde ele entra. Para entender onde entra a história do profeta Jonas, nós precisamos ler 2 Reis. O que acontece com o profeta Jonas? Nós conhecemos a história do profeta Jonas como o profeta que desobedeceu, não queria obedecer a Deus de ir para Nínive, tentou fugir de Deus, entrou no grande barco, aí foi jogado no mar, a baleia o engoliu e depois vomitou ele lá longe. Nós conhecemos desta forma. Mas é importante nós entendermos onde ele se encaixa na história, porque quando a gente entende o contexto histórico do profeta Jonas, nós vamos ver que nós somos muito parecidos com ele. Mas para entender Jonas, nós vamos ler um versículo hoje, de 2 Reis 14. Então eu vou pedir que você, por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis 14 e nós vamos ler aqui um versículo. E este versículo, ele é bem interessante, justamente aquele versículo de nós fazermos anotações na lateral, cabe aqui, porque esse versículo nos aponta diretamente para Jonas. 2 Reis 14, versículo 25. Este também restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual havia ele falado por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta que foi de Gat-Efer. Então, olha só, este versículo 25, aqui em 2 Reis, nos fala de Jonas, do profeta, do qual nós vamos comentar o livro agora. Então, nós precisamos entender como a nossa Bíblia ela é dividida, para daí entender um pouquinho da história de Jonas. E não ficarmos só naquela imagem de Jonas, de que é o profeta fugião, como muita gente chama. Nós somos muito parecidos com ele. Então o que acontece? A nossa Bíblia tem o Pentateuco, aí tem os livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas, depois Esdras, Neemias, aí tem todos os livros de sabedoria ou poéticos, como também são chamados, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois, na nossa Bíblia cristã, tem os livros dos profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois tem Daniel, e depois vai ter os profetas menores. Essa é a divisão da nossa Bíblia. Em ordem cronológica, o livro de Jonas se encaixa exatamente aqui no capítulo 14 de 2 Reis. Então, numa Bíblia em ordem cronológica, o livro de Jonas entra aqui, tá bom? Então, a gente dá uma pausa no capítulo 14 de 2 Reis, lê a história de Jonas e depois continua em 2 Reis, capítulo 15. Então, nós deveríamos ver 2 Reis hoje, 2 Reis 14 e 15, e não amanhã. Está invertido, eu precisei fazer isso para a gente conseguir acompanhar e voltar, continuar em ordem no nosso plano de leitura. Então, Jonas acontece aqui. Isso significa o quê? Veja bem, que a história dele aconteceu, dependendo do estudioso, obviamente, aí pelo ano 800, talvez 820, alguns situam ele a menos de 800, né, 780, 750 anos antes de Cristo. Por que eu estou falando isso? Foi aí cerca de 100 e poucos anos, ou menos, né, entre 100 e 80 anos antes
do reino de Israel ser destruído. E nós precisamos lembrar quem eram os ninivitas. Então, os ninivitas é do povo assírio. Nínive é uma cidade lá, era uma cidade na Síria. E os assírios tinham atacado por muito tempo o povo de Israel. O povo de Israel sempre sofreu ataques do povo assírio. Sempre sofreu muito. E o povo daqui, o povo, os ninivitas, né, o povo assírio é um povo muito cruel. Quando eles ganhavam uma guerra, era costume deles, era cultural, deles decapitarem todas as pessoas do povo que tinha perdido a guerra. E eles faziam montões com as cabeças decapitadas. Isso assim, depois de ter matado as pessoas. Antes eles eram muito criativos na maldade e na tortura e na crueldade ali com os povos inimigos. E eles fizeram por muito tempo, por séculos, o povo de Israel sofrer muito. É como se hoje viesse uma ordem do Senhor e me mandasse deixar minha casa, deixar o meu povo aqui, deixar minha família e viajar, e ir lá para o Oriente Médio, para aquele povo que eu não vou falar aqui porque tem as regras aí, né? Mas vocês vão saber a quem eu me refiro. Se Deus hoje me mandasse sair daqui, largar minha família, minhas coisas, meu povo, todo mundo, a minha igreja, meu Brasil, e viajar lá para o Oriente Médio, e ir lá para aquele povo que não gosta de cristão, que decapita cristão. É como, né, comparando um pouquinho com Jonas, é como se fosse isso. É algo parecido, é claro que não é a mesma coisa, ele estava numa situação muito pior, mas era como se fosse isso. Só que não é para ir lá pregar juízo. Deus manda Jonas pregar a salvação. Então, nós precisamos entender por que Jonas não quis ir. Jonas não quis ir justamente por essa questão histórica. O povo dele sempre sofreu ataques, sempre sofreu perversidades do povo de Nínive, do povo da Assíria. Ele não queria ir por causa disso. Assim, como assim, Senhor? Ir lá pregar salvação para aquele povo, para aqueles que nos fizeram tão mal. É como se eu pegasse uma pessoa que sofreu o Holocausto, que estava lá nos campos de concentração, e mandasse lá pregar a salvação e dizer: vocês vão ser perdoados, para os nazistas. Né? Trazendo um pouquinho mais para a atualidade para a gente entender por que Jonas não queria ir. E nós entendemos, ele não queria ir por causa disso. Possível Jonas ter perdido alguém da família? Sim, é possível. É possível, sim. Com certeza. Porque assim, né, se nós imaginarmos alguém da família como a própria tribo a que ele pertencia, então sim. E aí fica muito difícil, né? É muito fácil, gente, nós pregarmos a salvação, é muito fácil nós pregarmos o amor para as pessoas de uma forma geral. Mas pensa, não sei se vocês têm alguém, conhecem alguém, mas você pregar a salvação, o amor de Deus para alguém que você sabe que fez algo muito cruel. Por exemplo, nós tivemos um caso recente, né, do Lázaro. E quando ele foi pego, né, foi morto, muita gente falou, né, CPF é cancelado, muito bem, e várias coisas. Então é como dizendo para Jonas, vai lá e pregue para esse aqui, esse Lázaro. Lá, Jonas não quis ir. Entende? Então nós precisamos entender a gravidade da situação que o Jonas vivia. Porque aí quando a gente entende a gravidade da história, da cultura, de tudo que estava acontecendo ali, aí a gente percebe o porquê que ele queria dizer que não. E sabe que muitos de nós diríamos não também. Será que eu iria lá pregar para o Lázaro o amor e a redenção de Deus e dizer: se arrependa e se converta, que Deus te recebe e te perdoa?
E mais, será que se ele ouvisse e se arrependesse, eu aceitaria conviver na mesma comunidade de fé que ele? É isso que Jonas não queria. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. Eu anotei as perguntas das caixinhas que eu recebi sobre o Jonas e vamos respondendo então aqui agora, mas vocês podem colocar as perguntas também, tá bom? Então, a história de Jonas, ela está, né, ela acontece entre o versículo 24 e o 25 de 2 Reis 14. Jonas viveu, então, no período de Jeroboão II, não aquele primeiro de quando o reino se dividiu, mas deste que nós vamos falar amanhã, que é de 2 Reis 14. Ele reinou 41 anos, então Jonas viveu aí nesse tempo aí em algum momento. E aí o que mais que tem aqui em 2 Reis 14, 25? Fala então que Jonas era ali filho de Amitai, profeta, que ele era de Gat-Hefer. Então vamos rodar aqui a Bíblia, passar aqui, vamos lá para o livro de Jonas. Então olha que interessante, o livro de Jonas é sobre Jonas e não sobre uma profecia de Jonas. Agora então vamos entrar aí em Jonas. Pode ser que você olhe em alguma Bíblia, em algum livro na internet, e você encontre anos diferentes do que aqueles que eu estou citando. Quando a gente vai estudar a Bíblia, e principalmente essa parte do Velho Testamento, nós não podemos sair pegando tudo que é data. A gente precisa pegar uma linha de estudos, né, de alguém, de algum livro, de alguma Bíblia, e seguir aquela linha, porque senão a gente fica aí meio confuso. Por exemplo, né, tem estudiosos que falam que Salomão reinou em 950, tem outros que falam que Salomão reinou em 900. Se eu pegar de 950 para Salomão e depois eu venho aqui nos Reis, aqui em Jonas e pego de outro estudioso, fica confuso e as datas não batem. Então muitas vezes as pessoas falam assim, não bate porque falaram que Salomão reinou em tal ano e olha só, Jonas em tal, não bate, não sei o que. É porque está pegando linhas de historiadores diferentes, a gente tem que pegar sempre da mesma. Eu pego uma aqui, que agora eu não lembro qual é o estudioso, aqui já é meio, né, eu tenho anotado aqui, mas de cabeça eu não vou saber dizer, e eu procuro sempre seguir essa data. Então, por exemplo, tem estudiosos que falam que Jonas viveu aí entre 850, outros dizem 860, outros menos. Eu vou mais ou menos na data que ele viveu entre 800 e 750 a.C. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas 1 e 1, são 4 capítulos. Jonas no hebraico significa pomba. E o Amitai, que é o pai dele, significa verdadeiro. Aí só por curiosidade. Quando nós lemos, né, a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor, não há dúvidas aí de falando da veracidade do livro, mas não dá a entender em momento nenhum que foi Jonas que escreveu. Então é um livro diferente de alguns outros, né? Por exemplo, o livro de Isaías vai contar ali as profecias de Isaías, que foram várias, e vai nos dando informações a respeito de Isaías no decorrer. Mas aqui o livro não é sobre uma profecia, mas é sobre o profeta em si. Então ele usa a vida toda do profeta para nos trazer mensagens. E não tem o escritor reconhecido, ou seja, não foi Jonas que escreveu, é uma escrita anônima. E aí a palavra do Senhor veio a Jonas e disse, né, levanta-te e vai. Aquela grande cidade clama contra ela, porque subiu sua maldade diante de mim. Então, Jonas recebe aqui, bem no comecinho do livro, a chamada para um ministério, né? Uma chamada, uma missão especial. E nós vamos ver, o livro de Jonas tem 4 capítulos, 48 versículos, é um livro bem curtinho. Nós vamos ver que o livro todo é em formato de narrativa, isso significa que é contando uma história, é diferente dos livros de Isaías, até de Obadias que nós já lemos, Ezequiel, Daniel, que são ali
como que profecias mesmo, oráculos. Aqui não, é uma narrativa, é alguém contando uma história, com exceção do capítulo 2. Capítulo 2 é a oração de Jonas, e é uma oração em forma de poesia, uma oração poética, tá? Mas os capítulos 1, 3 e 4 são em formato de narrativa. Nínive era a capital, então, ali do Império Assírio, que era muito poderoso na época, e tinha uma força de exército muito grande. E aí Deus vem e fala, levanta-te e vai a Nínive. E ele entende isso, né, como algo, como uma surpresa, como ele não estava esperando. E a expressão clama contra ela não era uma palavra que iria agradar a cidade. Então ele pensou assim, primeiro, ir para Nínive, pregar salvação, clamar contra, é dizer o seguinte, vocês estão errados, estão em pecado, venham para a salvação de Deus. Para um povo que assassinava, que decapitava os mais fracos, os inimigos. Então ele tinha que ir lá no meio desse povo. E aí vem o mas de Jonas, né? E assim nós também temos um mas. Quando Deus nos pede coisas mais difíceis ou coisas que a gente não quer fazer e que muitas vezes temos até justificativa, como Jonas tinha. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aqui em Jonas não fala onde ele estava, mas nós acabamos de ler aqui em 2 Reis 14 e 25, né? A parte final do 25, a qual havia ele falado por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta que foi de Gat-Efé. Então, dessa região onde Jonas morava, e descendo a Jope. Então, Jope era o porto dali, fazer esses 80 quilômetros. Não era rápido, ainda mais nesse tempo. Acredita-se que ele deve ter levado aí 2 dias para fazer. Não foi a pé, usou algum meio aí, algum animal, um jumento, um cavalo, alguma coisa, e foi para lá. Tá? Então ele fugiu mesmo. Ele não só disse não vou fazer, mas ele correu para o outro lado. E ele foi para o lado contrário, tá? Nínive tinha que vir para cá, que era a Síria, e ficava aí cerca de 1.200 quilômetros da onde Jonas estava. E ele, então, compra uma passagem, né, mas é para onde ele queria ir, que ficava aí cerca de 3.500 quilômetros longe de onde ele estava. Então ele saiu da onde ele morava, o lugarzinho de onde ele morava, foi para Jope. Foi para o lugarzinho ali de Jope, o vilarejo de Jope, e o porto ficava a 5 quilômetros ali da cidade. Então, o trajeto que ele fez em cerca de 2 dias foi de 80 a 85 quilômetros, tá bom? E aí ele comprou a passagem, então, para viajar para Tarsis. Tarsis ficava ali no sul da Espanha, nessa distância que eu falei aí, possivelmente aí 3.500, 3.800, 3.800 quilômetros. Tarsis ficava, né, para um lado, no sul da Espanha, Nínive para o outro lado. Ele realmente estava ali se esforçando para fugir. A Bíblia não nos fala como é que a palavra do Senhor veio a ele, mas ele sendo profeta, entendemos que foi diretamente com ele e não através de outra pessoa. E ele realmente se esforçou ali para fugir. Aí a história, a parte que a gente já conhece. Ele estava ali dentro do barco, mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que o navio estava para quebrar-se. Nós vamos ver muito isso aqui no livro de Jonas, mas. O mas, ele significa oposição, contrariedade. Inclusive, quando a gente está conversando com alguém, ou a pessoa conversando com a gente, ela está até falando que sim, fazendo que sim com a cabeça, mas ela fala assim, mas, né? Esse mas é de oposição, de não concordância.
E nós vamos ver muito isso aqui. Mas Jonas, né, significando Jonas faz o contrário. Ou então, mas Deus, como é aqui o versículo 4. Mas o Senhor fez levantar. Então, o livro de Jonas, antes de tudo, ele é justamente como que uma luta, vamos dizer, né, do chamado, a pessoa que é chamada para determinada missão, para determinada obra, não querendo ir por algum motivo, e do outro lado, Deus trabalhando na vida dela para que ela vá. Então fica essa oposição, né, tentando puxar aqui, Deus tentando puxar a gente aqui e a gente não querendo ceder. Esse livro mostra muito isso, essa oposição, essa luta de não querer ceder. Então, versículo 4, mas o Senhor fez. Então, já dá a entender Jonas saindo de Jope e indo ali para Tarsis. E aí vem, então, o Senhor com esse mas para tentar impedir. E para quem fala um barco, leia aí na sua versão, na sua Bíblia, se você está aberto, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. As versões que eu estou com elas aqui agora, todas falam navio. Então não era um pequeno barco, não era algo que era tão assim simples de qualquer vento virar em alto mar. Mas era um navio mesmo, então não era qualquer vento, tá? Era um grande vento, um forte vento. No versículo 5, e os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava ao seu Deus. E jogaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. E onde está o bonitão? Como dizem alguns, o fujão, né? Mas Jonas havia descido. Então, enquanto o povo, os marinheiros ali, a tripulação estava apavorada, com medo, jogando carga fora, inclusive, para o navio não virar, não ser arremessado ali, Jonas havia descido ao porão do navio e se deitou e dormia um sono profundo. Já estava na desobediência, então ele já estava ali nem sentindo muito as coisas, né? Já estava se tornando insensível às coisas pela sua desobediência. Olha o quanto que Jonas, né, ele vai descendo, e é diante das próprias escolhas. Ele decide não obedecer a Deus e descer a Jope. Então desceu de 75 a 80 quilômetros até a cidadezinha, o vilarejo, depois mais alguns quilômetros para ir até o porto, desceu, entrou no navio, desceu mais, né, vai descendo. E não só, né, desceu no navio, desceu também ali para o porão. E o versículo 6, e o mestre do navio se aproximou dele e disse, o que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos. Então até os pagãos aqui, os idólatras, chamando a atenção do profeta e repreendendo ele, foi, vai orar ao seu Deus, está todo mundo aqui desesperado. Ora ao seu Deus que provavelmente, né, possivelmente, ele tenha piedade de nós. E vamos para o versículo 7. E cada um dizia ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos por quem que veio este mal a nós. E aí a sorte caiu sobre Jonas. É claro que a sorte não disse qual era o problema, mas só apontando ali para Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E aí sim Jonas começa então a abrir o olho e ver que tinha uma coisa errada e era com ele. E ele lhe respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aqueles homens então temeram e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois ele tinha declarado, né? Então ele falou que estava ali fugindo da presença do Senhor e a tripulação, os marinheiros ali sabiam disso. E lhe disseram, o que faremos contigo para que o mar se aquiete? Porque o mar se ia enfurecendo mais e mais. Versículo 12, então
Ele então lhes respondeu: tomai-me e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Então Jonas fica ali resignado, sabe? Meio que aceita, né? Percebe a sua desobediência e pensa ali naquele momento que não adianta mais resistir. No entanto, aqueles homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não puderam, porque o mar ia se enfurecendo mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te agora ao Senhor que não pereçamos pela vida deste homem e nem ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E tomaram a Jonas e o jogaram ao mar, e o mar se aquietou do seu furor. E aí vamos fazer uma enquete. Foi uma baleia que veio aqui e engoliu Jonas para que ele não morresse afogado ali? E vamos entender algumas expressões aqui então da Bíblia. Deixa eu virar aqui a outra Bíblia que eu estou usando. Estou com as duas aqui hoje. E aí, baleia, é mais fácil de nós explicarmos para as crianças baleia, né? E é mais fácil também para nós entendermos a história. Versículo 15, tem duas versões aqui, e dá uma olhadinha na sua Bíblia se tem alguma expressão diferente. Tem e levantaram Jonas, e aqui eu tenho e tomaram a Jonas. Isso significa um certo cuidado ali, tá? No original tem mais a ver assim, e pegaram ele com cuidado, ou pegaram Jonas com reverência, no sentido de o pegaram com respeito e o jogaram no mar. Significa o quê? Que eles não simplesmente pegaram e jogaram, né? Como dá a entender no nosso vocabulário. Mas eles pegaram ele com cuidado e o jogaram como que não querendo jogar, jogando apenas para salvar a própria vida, no sentido de pesar, de estar sentindo mesmo, de não querer fazer, mas precisar fazer isso. E aí o mar então imediatamente se silenciou. Versículo 16, temeram pois estes homens ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então eles pararam de oferecer, de clamar ao Deus deles e passaram a falar com o Senhor de Jonas, o Senhor de Israel, o nosso Deus. Temeram, pois, esses homens ao Senhor. Versículo 14, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui está, versículo 17, mas o Senhor havia preparado um grande peixe. Então, este grande peixe aqui, em algumas poucas versões, fala baleia. Eu espero que hoje, se não todas as Bíblias, pelo menos a maioria, já tem essa expressão grande peixe. Algumas saíram com a expressão baleia. E as histórias infantis, né, muitas ainda têm como baleia. Mas no original, em hebraico, está realmente uma expressão que significa grande peixe. Em nenhum lugar dá a entender que foi baleia. Mas precisa ser realmente um grande peixe, de ter uma boca tão grande, uma passagem ali, um espaço para que Jonas ficasse ali. Recentemente, há 2 ou 3 semanas, teve uma notícia aí de uma pessoa que foi engolida por uma baleia e depois foi vomitada pela baleia e não aconteceu nada, ficou no hospital, tudo, mas por conta de ter engolido muita água, não teve problemas de saúde ali decorrentes disso. Então vale ali pensar. O que nós precisamos entender é que assim, Deus preparou um grande peixe, então Deus simplesmente deu ordem para um grande peixe. A própria ciência fala que há partes do oceano com centenas, se não milhares de quilômetros de profundidade e que não existe hoje equipamento que desça tanto. Não tem equipamento hoje que alcance exatamente, vamos dizer que o fundo do mar em todas as partes do mundo.
E a ciência fala que tem bichos ali, tem peixes, monstros, né? No vocabulário da própria ciência, que são desconhecidos de nós, da humanidade, são desconhecidos da própria ciência. Eles não conseguem saber tudo. De vez em quando eles conseguem resgatar, ou morto, ou vivo, algum animal estranho que subiu dessas profundezas e por algum motivo acaba capturado, ou é morto, ou sobe justamente porque morreu, acabou boiando, enfim. Então a ciência fala que há muita coisa desconhecida lá embaixo. Cabe a nós, né? Muita gente tenta querer saber que bicho que era, que animal que era, que peixe que era. Mas é impossível. Por quê? Porque se fosse para nós sabermos, estaria escrito aqui. Lembrem lá de Romanos 15:4? Romanos 15:4 fala, vamos ler aqui Romanos 15:4, que cabe bem, faz dias que eu não leio esse versículo. 15:4 de Romanos fala assim: porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se fosse para saber exatamente que peixe é, certamente estava escrito. Então, né, teve várias caixinhas perguntando se era uma baleia mesmo. Então, não tem como saber. Eu acredito que não era uma baleia, embora eu já tenha acreditado que era. Mas eu acredito hoje que não era, porque senão estaria escrito. Estaria escrito na Bíblia baleia, se fosse baleia, mas no original, né, no hebraico, tem uma expressão que remete a grande peixe. Então, primeiro ponto. Segundo ponto que eu já ouvi bastante, inclusive recentemente, né? A pessoa ali falando da história de Jonas, e a pessoa fala assim: desça para a barriga do peixe, ou desça para a barriga da baleia, porque ali Deus vai te dar a vitória, porque ali Deus vai falar com você. Gente, desce não. Desce não. Não desce não, porque não é bom descer não. Não é bom descer. A gente precisa entender que Jonas foi parar ali por desobediência. E não é bom desobedecer a Deus. Então não vamos descer para a barriga do peixe não, gente. Desobedece não. É melhor obedecer. Já pensou a agonia? E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Falando exatamente de 3 dias literais. 3 dias e 3 noites. Não é para achar assim 3 dias, diminuir o tempo, não. 72 horas ali. E aí eu sempre falo que o Velho Testamento aponta para Jesus. Então, neste aspecto, apenas no aspecto de Jonas ficar ali 3 dias e 3 noites, nos aponta para Jesus. Só nesse aspecto, que Jesus nunca desobedeceu como Jonas. Nós temos um estudioso, um escritor do século XX, que ele conta ali em alguns livros, eu não tenho aqui os livros, se alguém perguntar, que fala o seguinte, né? Que muitas vezes ele viu no interior do estômago de baleias inteiras e que esse estômago era de 10 até a 12 vezes, 10 a 12 vezes o tamanho de um homem. Então, ele está dizendo o quê? Que se fosse uma baleia, tem espaço sim no estômago da baleia para um homem. Jana, tem algum motivo por ser 3 dias? Tem, né? Apontando, como eu disse, apontando ali de certa forma para Jesus. Jesus vai usar esta expressão depois, quando ele vai falar, né, do sinal de Jonas, vai nos remeter para cá. E aí eu vou explicar essa questão dessa ligação com Jesus. 3 dias e 3 noites, nos apontando então ali, aponta para Jesus, mas é somente este número. Tem coisas que, como a Bíblia, né? A Bíblia ela é toda interligada. Vocês perceberam, nós estávamos lendo 2 Reis, comentamos 2 Reis 13 ontem, paramos,
para ler Jonas, porque Jonas está ali em 2 Reis 14, ele acontece durante o capítulo 14 de 2 Reis. E aqui em Jonas ele nos aponta lá para frente. Quando nós vamos ver lá nos evangelhos, vai ter uma citação para Jonas, citação de Jesus, e aí nós vamos voltar em Jonas. Então tem coisas que eu já vou comentar agora e tem coisas que eu vou deixar lá, porque é mais importante lá. Então, como foi Jesus que faz a ligação com Jonas, eu vou explicar quando nós chegarmos na fala de Jesus, os 3 dias. Porque senão eu vou precisar pular assunto e eu não quero nesse momento. Ok? Mas eu acho que é o suficiente de saber que tem ligação ali com Jesus. A profecia, né? Não é nem profecia, a mensagem que Deus manda Jonas pregar para Nínive. Então, a mensagem de clamor para que eles se arrependam dos pecados e aceitem, né, se convertam ao Senhor, ela é para os moradores de Nínive. Não é para toda a Assíria, mas é para os ninivitas, que é a capital da Assíria. Mas o livro em si, a história de Jonas em si, é para o povo de Israel. E esse livro de Jonas ele é lido de uma vez só, no dia de Yom Kippur, na nossa expressão bem portuguesa, bem brasileira, né? A expressão em hebraico não é assim, mas bem para a gente entender, que é o dia da expiação, ou também chamado de o dia do perdão, que é um dia por ano. Então, essa história de Jonas é lida de uma vez só. E aí tem 4 assuntos principais, né? A salvação de graça para os ninivitas mediante a fé. E aí nos remete a Efésios 2:8. A soberania de Deus, mostrando que Deus continua no controle de tudo, de todos, a começar ali do grande peixe, a tempestade que Deus mandou no capítulo 1, versículo 4, o grande peixe que Deus também mandou ir lá e engolir Jonas, e do menor a lagarta ali no capítulo 4 que nós vamos ver. O terceiro assunto é a compaixão de Deus. Deus quer salvar a todos. Não, né? Nós cremos que a salvação é para todos, que Deus quer salvar a todos. Mas precisa crer, precisa ter fé. E o 4º ponto, que envolve exatamente Jonas, envolve aqueles a quem Deus chama para uma missão em especial. E eu vejo as mães de uma forma geral, ou seja, todas as mães inseridas aqui nesse 4º tema aqui do livro de Jonas, que a obediência custa muitas vezes o próprio conforto. Jonas teve que sair da sua casa, do seu lugar, do seu vilarejo, da sua tribo, deixar a sua família para ir para Nínive, custando ali todo o conforto dele, abrindo mão do conforto, né? Então a obediência custa muitas vezes o próprio conforto. E que mãe que já não deixou de dormir, de tomar um banho na hora que queria, de tomar um café quente, de comer a comida quente e depois comeu frio ou nem comeu, ou chegou para tomar o café já tinha esfriado. Isso nas coisas menores e rotineiras de uma mãe. E a grande missão da mãe é conduzir os seus filhos para a salvação, assim como Jonas. Então, nós sabemos muito bem o que isso significa obediência custar muitas vezes o próprio conforto. O ponto principal do livro de Jonas está no capítulo 3 e o versículo 4. Então, assim, Jonas recebe o chamado, não quer obedecer e tenta fugir. E aí Deus coloca 2 situações para Jonas. Ou morre, ou obedece. Para obedecer e cumprir o seu chamado, ele precisa antes se arrepender. Não existe obediência e arrependimento. Se tem obediência sem arrependimento, é porque é uma obediência externa e lá dentro não teve arrependimento, tá? E obediência externa não tem valor nenhum para Deus. Precisa antes acontecer aqui dentro para depois acontecer fora. Jonas, então, ele se arrepende de ter fugido de Deus e vai para Nínive pregar. Lá pregando, 120.000 ninivitas se convertem. E sabe o que acontece com Jonas? Ele não gosta.
Não, ele não gosta que o povo se converte. Ele queria que o povo não se arrependesse e que Deus os destruísse. Por quê? Por causa da questão histórica que a nação de Israel estava vivendo, o reino de Israel estava vivendo. Os assírios já tinham maltratado demais, já tinham matado demais, já tinham fustigado demais. Então ele não queria que os ninivitas fossem. Eu imagino que Jonas, né? Eu imagino que a Bíblia não traz isso de forma clara, mas eu imagino que Jonas falou assim: tá bom, é para ir lá pregar para os ninivitas? Eu vou. Sabe por quê? Eu vou pregar salvação para eles. Eles são tão perversos, eles são tão maus, que eles não vão se arrepender. Eu vou estar lá para ver Deus derramando juízo em cima deles. Eu imagino Jonas assim. Só que aí ele vai e os ninivitas se convertem, coisa que ele não queria, ele não gostou. E aí ele fica igual o que, gente? Ali, mimado, emborradinho, né? Não quer, não quis, não gostou que o povo se converteu, ele queria ver a ruína, ele queria ver o juízo de Deus. E aí assim, quantas vezes que nós falamos assim, né? Eu vou deixar a vingança para Deus, eu vou deixar Deus resolver. Só que aí Deus vem e derrama uma bênção sobre aquela pessoa que nós queríamos o juízo. Deus abençoa a pessoa. E aí a gente fica de mal com Deus. Como assim? Eu não entendo. Não entendo. Que a pessoa me fez mal. Eu deixei a vingança para Deus. Eu deixei nas mãos de Deus. E olha ali como é que vive uma vida abençoada. Ou então, a gente usa Deus para ameaçar. A gente fala: eu vou te entregar nas mãos de Deus. Você vai ver. Eu vou orar por você. Eu vou escrever o seu nome num papel e vou orar com o joelho dobrado em cima. E Deus vai tratar com você. Deus vai cuidar de você. Tudo isso é o nosso desejo egoísta. Querendo mal para aquele que nos fez mal. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A gente deve querer o bem, querer salvação. E aí Jonas vai, né? Vê os ninivitas se convertendo, não gosta e pede para morrer. Feito uma criança mimada, a gente já viu alguns aí recentemente, né? Acabe, claro que Acabe não era no mesmo nível aí de Jonas. Jonas era servo do Senhor, profeta, mas Acabe também ficou ali emborrado, virou a cara para a parede, não queria nem comer. Então Jonas, vamos ver ali a história, o finalzinho, que ele faz um pouco isso, não querendo aceitar ali que Deus salvou os ninivitas. Por fim, né, que é interessante aqui, e eu tô parei aí no capítulo 2 para dar esse resumão e apontar, né, essas coisas aqui de Jonas, até por conta do tempo. O que acontece? Jonas vai para Nínive aí pelo ano entre 800 e 750, e ele prega e os ninivitas então se convertem, e os ninivitas permanecem diante do Senhor por 100 anos, mais ou menos. O reino de Israel é destruído no ano de 722. E cerca de 100 anos depois da profecia, da mensagem, né, de cerca de 100 anos depois, 100 anos depois deles se converterem, eles apostatam e se revoltam contra Deus, os ninivitas, se tornam idólatras novamente. E aí, nessa segunda vez, nesses 100 anos depois, Deus, então, traz o juízo para os ninivitas e eles são destruídos. Nós vamos ver isso daqui a pouco com outro profeta que vai pregar para os ninivitas e vai pregar a destruição. Eles não vão se arrepender e Deus realmente os destrói. Eles morrem. Só que aí quando eles morrem, já tinha se passado 100 anos da pregação de Jonas e Jonas já tinha morrido. Então ele não viu o fim que ele queria para os ninivitas, que era a morte deles. Tá bom? Então no capítulo 1 nós já vimos o chamado de Jonas, a fuga dele, e ali ele sendo engolido pelo grande peixe. O capítulo 2 é uma oração de Jonas e é uma oração em formato de poesia. E ali para mostrar que Jonas, além de ser profeta, ele conhecia a palavra do Senhor. Toda essa oração dele, do versículo 2 e 2,
porque a oração dele começa no 2 e termina no 9, tá? Toda essa oração dele é ele orando salmos, ele declarando os salmos. E aí cada versículo que ele fala remete a um versículo de salmos, a um pedacinho de salmos, mostrando que ele conhecia os salmos. Os salmos eram cantados no templo de Jerusalém, né, no templo de Salomão, e ele conhecia esses salmos. Então aqui quando ele ora ao Senhor, ele está citando os salmos. Isso nos traz um ensinamento também. Muitas vezes nós não conseguimos orar, não sabemos por onde começar. Pegue uma oração da Bíblia e ore essa oração. Sabe? Translitere, né? Traga, faça uma paráfrase para a sua vida, traga para a sua vida, adapte aquela oração para a sua vida e ore. Então quando ele fala aqui, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Ele está ali se referindo, então, ao Salmo 3 e o versículo 4, o Salmo 120 e o versículo 1. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele está se referindo ao Salmo 88 e ao Salmo 31. E assim por diante até o 9. Né? Não dá tempo de nós irmos aqui versículo por versículo. E assim, Janaína, não é o contrário? Será que não foi Jonas que falou e daí surgiu os salmos? Ou então Jonas fez o salmo? Não. Nós já comentamos todos esses salmos, vimos que muitos desses salmos foram escritos por Davi, inclusive, ou seja, 200, 300 anos antes disso daqui, tá? Então, Jonas conhecia, inclusive, os salmos, e aqui no ventre do peixe, do grande peixe, ele orou os salmos. Ele referiu-se ali a vários salmos, tá? Olha o versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele está citando aqui o Salmo 69, os versículos 1 e 2. Então, toda a sua oração aponta ali para os salmos. E ele, nessa oração aqui, é muito mais uma oração de agradecimento, né? Onde ele se arrepende de ter desobedecido, onde ele volta atrás ali, né? Do que ele tinha feito, enfim, ele mostra ali tanto arrependimento como gratidão a Deus. Então, o capítulo 2 todo é isso. Eu sei que nós usamos muita história de Jonas para contar para as crianças e nós nos remetemos muito ao grande peixe ou à baleia, o mais certo é grande peixe. E muita gente trata Jonas como o profeta fujão, no sentido que é falado, né, como se ele tivesse simplesmente fugido. Ele fugiu sim, mas ele fugiu porque era uma situação muito difícil para ele de atender esse chamado. Não era um chamado simples, era um chamado muito duro. E nós possivelmente faríamos o mesmo que ele se estivéssemos no lugar dele, tá? E aí o capítulo 3 é isso que eu falei, né? Ele vai novamente, então, né? E vê a palavra do Senhor pela segunda vez. Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama a mensagem que eu te ordenei, né? A mesma coisa que está lá no capítulo 1 e no versículo 2. E aí Jonas se levantou e foi para Nínive, e Nínive era uma cidade muito grande para aqueles tempos. Levava ali 3 dias para atravessar a cidade, tá? E aí os arqueólogos dizem que ela possivelmente ali tinha uma circunferência, né? Ou seja, os limites externos dela de 100, 105 quilômetros. Então, realmente era uma cidade bem grande para a época. E Jonas, então, começa a entrar pela cidade, caminhou um dia ali, ou seja, entrou um pouco, e aí começou a falar que Nínive seria destruída em 40 dias. Se, né, 100 quilômetros de circunferência, então ele tinha andado aí 15, 20 quilômetros nesse primeiro dia,
E aí já começou a pregar. Versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor deles. E chegou esta palavra até o rei de Nínive, que se levantou do seu trono, despojou-se das suas vestes, se cobriu e se assentou sobre a cinza e fez proclamar e anunciar em Nínive por decreto, dizendo então que nem homens, nem animais, bois e ovelhas não provem coisa alguma, não se lhes dê alimento e nem água. E aí falou para todos clamarem a Deus fortemente, se converterem do seu mau caminho e da sua violência. Quem sabe, né? Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. E viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e aí Deus não proferiu, né? Não fez o juízo que ia fazer no caso de destruir. Tá? E essa palavra que é arrependimento da parte de Deus é uma força de expressão, é uma palavra para nós entendermos que Deus então não vai cumprir aquele juízo que ele havia falado, mas outro, tá? E viu Deus, né, o que eles fizeram. E isso não está falando da obra, no caso do jejum em si, mas da fé que eles demonstraram, e a fé que eles demonstraram resultou em obras, e aí, né, essa fé resultou em arrependimento. E vamos para o capítulo 4, porque eu vejo assim que para nós, o ponto principal para nós é o capítulo 4. Embora seja o grande peixe que chame a atenção, por conta do grande peixe, muitas vezes nós perdemos uma lição importante que está no capítulo 4. Então aqui, como estamos em adultos, nós podemos nos voltar para um ponto importante que vem para a gente. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha na sua Bíblia como é que está, 4:1. Que é aquilo que eu disse, Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, ele queria que eles morressem, ele queria o juízo sobre eles, tá? Jonas ficou indignado, não queria que Deus perdoasse os ninivitas, justamente por causa de tudo que os assírios tinham feito para o povo de Israel. E aí ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, tanto para irar-se, tardio para irar-se e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ele cita aqui então Êxodo 34, enfureceu e irado. Então pensa, né? Jonas extremamente, desgostou-se Jonas, né? Então Jonas enfureceu, ficou enfurecido e irado. Aqui Jonas então aponta, né, para Êxodo 34 e Números 14. Porque ele realmente estava querendo a destruição de Nínive, destruição total ali do povo. Vamos ler aqui o versículo 3. Agora, pois, ó Senhor, rogo-te que me tires a vida. Ele pediu para morrer por causa disso. Porque melhor me é morrer do que viver. Aqui, né, os estudiosos apontam que Jonas estava pensando muito lá de quando ele tinha que voltar para Israel. Ele ia falar assim: como é que eu vou falar isso para o meu povo, que já sofreu nas mãos dos ninivitas, que já sofreu muito na mão dos assírios? Muitos dos nossos morreram nos ataques dos assírios. E aí eu tenho que voltar lá e dizer: olha, eu preguei em Nínive, 120 mil se converteram, Deus perdoou, e eles estão lá agora, servindo o mesmo Deus que nós. Então, ele não sabia nem como fazer, ele disse assim: eu prefiro morrer do que voltar para lá e contar que eles se converteram. Aí o Senhor lhe diz: fazes tu bem em tirar tanto? Deus ali, sendo irônico, né? Perguntando para Jonas: tem alguma razão a sua ira? Você não está ficando incomodadinho por pouco?
E aí Jonas saiu da cidade e acampou-se ao oriente dela e fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Dá a entender o quê, né? Que ainda havia uma possibilidade de Deus destruir o povo. Então ele sentou ali para ficar olhando e ver o que Deus ia fazer. E o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, a qual cresceu sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o libertar do seu desgosto. E Jonas se alegrou com a sombra ali na cabeça, né? E aí mostrando mais uma vez a soberania de Deus. Deus provocou a tempestade no mar. Deus mandou um grande peixe para que Jonas não morresse. Deus aqui fez crescer, né? Ali muito rápido essa aboboreira. Versículo 7. Mas, né, a oposição que eu expliquei no início da live. Mas ao vir a alvorada do dia seguinte, Deus preparou um verme que feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que ao sair o sol, preparou Deus um vento oriental calmoso, com calor abrasador. Sabe o que é esse vento calmoso? Esse calor abrasador é aquele abafado, mornidão. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor seria para mim morrer do que viver. Ele podia, né, estar lá em Nínive, junto com os novos irmãos, adorando ao Senhor, mas ele preferiu estar ali. Então disse Deus a Jonas: fazes bem em tanto te irar por causa de uma aboboreira? Então Deus falando novamente: você está ficando irado, enfurecido por pouca coisa. E aí trazendo para nós, quantas vezes que a gente perde as estribeiras por pouca coisa. E ele respondeu para Deus: faço bem em me irar a ponto de morrer. Ele já estava ali afundado nele mesmo. Sempre quando nós nos autocentramos, o mundo nos ensina a ser autocentrado, autorreferente, né? Focar em nós, mas Deus não nos ensina isso. Sempre quando nós nos fixamos em nós mesmos, nos nossos objetivos, nossos achismos, a gente acaba se frustrando, se decepcionando e muitas vezes pecando. Lá em Filipenses 2, nós aprendemos que Jesus se esvaziou dele mesmo. E nós podemos nos esvaziar de nós mesmos quando nós olhamos mais para os outros do que para nós. Jesus fala também em Mateus 20 e 28, eu vim para servir e não para ser servido. Então o nosso objetivo aí é esse, né? Deve ser esse. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, ou seja, você ficou com dó de uma planta que morreu, comida por um verme? Você não fez ela nascer? Você não fez ela crescer? Numa noite nasceu e no espaço de outra noite morreu? Você não fez nada para ela. E eu, Deus, não vou ter compaixão de Nínive? Aquela cidade onde mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda se arrependeram. E aí o livro de Jonas termina com essa pergunta de Deus, né? E aí esse versículo, ele é entendido aí de várias formas, né? Nós entendemos que 120 mil aí se converteram, né? Mas quando vemos esse versículo que 120 mil pessoas não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que tipo de pessoa que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então é o seguinte, aqui esse versículo 11, né? Nós não temos mais muito tempo, ele nos fala, muitos estudiosos apontam aqui então para crianças, que não sabem ainda discernir entre o direito e o esquerdo. Então, entende-se que Nínive, até pela circunferência dela, que era aí de 100, 105 quilômetros, entende-se que tinha ali mais de 500 mil pessoas. E não só esses 120 mil. Tá? Então, foi muita gente que se converteu. E o livro termina com essa pergunta de uma forma abrupta. A gente não sabe por que termina assim,
né? O próprio escritor aí não traz muitas informações, mas o objetivo do livro é concluído, contar a história de Jonas, contar como um povo que não conhecia Deus, um povo que era perverso, teve acesso à salvação sim, pela fé e não por obras, mas principalmente mostrar o caminho ali de aceitar o chamado de Deus, de obedecer o chamado de Deus e olhar também para essa nossa questão do amor, do arrependimento, da compaixão. É fácil a gente pregar o amor para as pessoas, mas pregar o amor para as pessoas que nós achamos que merecem juízo aí é extremamente difícil. Como eu já falei, citei lá no início da live, se Deus nos mandasse pregar o evangelho para pessoas do tipo do Lázaro que foi morto, e pregar, será que nós aceitaríamos que ele se arrependeu? Ou que ele se arrependeria e viveria na mesma igreja que a gente? Será que muitas vezes alguém não se converte e a gente fala, é porque perdeu a fama no mundo, agora se converteu e daí vem atrás da fama daqui no nosso meio? Ou tá lá na cadeia e a gente fala assim, se arrependeu porque sabe que se tiver bom comportamento sai da cadeia antes? E a gente não acredita na conversão da pessoa? Se eu fosse mandada por Deus para ir pregar para essas pessoas, será que eu também não ia fugir como Jonas fugiu? Então, né, pensar sobre isso. Pensar que muitas vezes nós falamos, né, reclamamos, queremos morrer, ou queremos fugir, ou queremos não fazer certas coisas, não ficamos contentes com o agir de Deus. Deus abençoa alguém e a gente fala, Deus abençoa aquele ninivita ali, mas eu estou aqui e eu não tenho bênção nenhuma. E a gente não consegue olhar com os olhos de Jesus, porque para olhar com os olhos de Jesus nós precisamos ter o coração vazio de nós mesmos. Filipenses 2, para que eu possa ter a mente de Cristo, para que eu possa olhar como Jesus olha, para que eu possa amar como nós somos amados. Eu amo porque o amor me amou primeiro, Deus me amou primeiro, por isso que nós amamos. Será que eu estou amando como Jesus nos ama? Será que eu estou amando como Deus nos ama? Olhar a todos com o mesmo amor, com a mesma oportunidade de salvação, todos merecem bênção. É assim que nós precisamos olhar, como aqui Deus olhou para os ninivitas. Depois, eu não quero entrar aqui no ponto, estamos encerrando, Nínive permanece fiel a Deus, servindo a Deus, por cerca aí de 100 anos, mais ou menos. 100 e poucos anos depois, ela se afasta de Deus, volta a servir os deuses aqui, a idolatria toda que ela tinha antes, e aí Deus manda um outro profeta, que é do profeta menor, nós vamos ver, está aqui no nosso plano aí das próximas semanas, e aí nós vamos ver que Deus manda novamente lá falar com os ninivitas, eles não se arrependem, aí eles rejeitam a Deus, e Deus então manda a destruição para a cidade de Nínive. Nínive é destruída totalmente no ano 612 antes de Cristo, ou seja, menos de 200 anos, aí 170, 180 anos depois, 150 anos depois de Jonas. Nós precisamos antes tirar dos nossos olhos para depois ajudar os outros, mas a gente precisa, né, aprender a olhar com os olhos de Jesus. Amém? Os pontos principais, então, da história de Jonas, ele é mais conhecido como profeta fujão, ele fugiu sim, mas quando a gente olha para a história, para o contexto histórico do porquê ele fugiu, a gente entende. E se colocando no lugar dele, a gente até concorda, eu teria fugido também, né? Possivelmente eu teria fugido. Talvez hoje, né? Eu, Janaína, hoje, 7 de julho, não fugiria, mas se fosse há 1 ano atrás, 2 anos atrás, com certeza eu fugiria. E esse entendimento de que Deus ama a todos e Deus quer a salvação para todos, sejam eles merecedores do juízo de Deus ou não, conforme eu acho, que o que Deus acha, né, o que Deus quer é a salvação. Ele olha diferente do que nós
olhamos. Então, o ponto principal para nós é o capítulo 4 de Jonas. Embora, como eu já repeti várias vezes, a história do peixe, do grande peixe, é muito bonita. Ela é muito bonita para as crianças. Ali o que acontece com a desobediência, e quando Jonas resolve obedecer a Deus, então vem o grande peixe e vomita ali Jonas de volta ali na praia. Mas o ponto principal para nós é aceitar que Deus quer a salvação para todos, mesmo quando nós achamos que a pessoa merece a ira e o juízo de Deus. Mas pode ser que para você seja realmente a história ali do peixe. Só temos que tomar esse cuidado, como eu disse, muitas vezes nós escutamos, desce para a barriga do peixe, né? Desce, vai ali, 3 dias no escuro, adorando a Deus, que Deus vai te dar a vitória. E não é assim, né? Jonas desceu para a barriga do peixe porque foi desobediente, gente. Não é bom ser desobediente, não. O negócio é melhor é obedecer e nem conhecer a barriga do peixe. O melhor é não descer para a barriga do peixe. O melhor é não descer para Jope, ficar onde está e obedecer a Deus. Deus manda levantar e andar, levanta e anda. Deus manda ficar parado, fica parado. Esse é o melhor. As bênçãos são maiores quando a obediência é na primeira fala de Deus. Assim como nós com os nossos filhos, né? Que nós queremos falar e queremos que o filho obedeça na primeira vez. Então assim mesmo é com Deus. A forma de nós agradarmos a Deus é obedecermos na primeira vez. Amém? Amanhã nós voltamos então para a 2ª Reis. E aí vamos entender lá um pouquinho o contexto histórico de Jonas, já que esse livro de Jonas ele está inserido lá em 2ª Reis 14. Tá bom? Até amanhã então, fique com Deus, que Deus abençoe e recompense o tempo de vocês aqui com a gente, lendo e aprendendo mais a palavra de Deus. Deus abençoe.